Olá, bom dia para mais uma live sobre dores crônicas. Sou o Dr. Edson Barbosa e hoje nós vamos fazer uma live toda especial a pedido de nossos queridos que nos acompanham. Nos pediram para fazer uma live especial sobre câncer. Nossas lives geralmente são sobre dores crônicas e trabalho com dores crônicas há aproximadamente 20 anos, então a gente entende um pouquinho sobre esse fator dores crônicas, os múltiplos fatores que podem evoluir com dores crônicas. E o câncer é um dos problemas, um dos fatores ocasionadores de dores crônicas. A incidência de câncer no Brasil é altíssima. Em 2018, existiam aproximadamente 559 mil casos de câncer no Brasil. E se você observar por incidência, eu fiz uma análise, uma pesquisa rápida, o câncer mais incidente em homens são câncer de próstata. E na mulher, o câncer mais incidente é o câncer de mama. O segundo câncer mais incidente, tanto em homens como em mulher, é exatamente o câncer de colo retal. Vamos discutir algumas questões relacionadas ao câncer, mas chama atenção o segundo tipo de câncer mais frequente ser nessa área gastrointestinal, especificamente o colo retal. O terceiro câncer mais frequente em homens é o câncer pulmonar e na mulher é o câncer em tireoide. Aí nós observamos questões também hormonais. O quarto câncer mais incidente em homens é o câncer de estômago, mais uma vez, numa área gastrointestinal, o câncer de estômago. E na mulher, câncer de colo uterino. O quinto câncer mais incidente em homens é o câncer de bexiga. E na mulher, o quinto câncer mais incidente é o câncer pulmonar. Então a gente fica a observar a altíssima incidência de câncer. Essa altíssima incidência de câncer pode atuar em qualquer área do corpo, pode ocorrer em qualquer área do corpo. O fato é que o câncer está aí, uma altíssima incidência de câncer, tanto homens como mulheres. O câncer, ele não escolhe sexo, ele não escolhe idade, ele não escolhe a cor. O câncer não quer saber se você é rico ou pobre. A incidência de câncer no Brasil e no mundo é altíssima, principalmente na América Latina, onde nós estamos inseridos, o Brasil. Vamos então tecer uma série de comentários sobre o câncer, exatamente na tentativa de poder beneficiar a você de alguma forma. Para que você possa compreender como tratar o câncer, saber como tratar o câncer, você precisa entender um pouquinho dessa questão chamada câncer, dessa doença chamada câncer. Primeiramente, eu quero dar um bom dia a todos que chegaram a tempo e fico feliz em tê-los conosco. Eu creio que esse tema é um tema que interessa a todos, o tema câncer, exatamente porque qualquer um pode ter câncer. Vamos começar com conceitos. O que é o câncer? Câncer é uma expressão máxima de degeneração corporal. Então, quando eu tenho câncer, quando uma pessoa adquire um câncer, ela sabe que o seu corpo está sendo destruído de dentro para fora. É um corpo que está sendo implodido, pois, por alguma razão, as células começaram a destruir umas às outras. Isso é o câncer. E tudo aquilo que era tecido normal se torna um tecido maligno, um tecido destrutivo, autodestrutivo e um tecido destruidor. O corpo todo ele passa a ser destruído, entra numa cascata de degeneração completa. Isso é o câncer, chegando a um ponto que o grau de degeneração se tornou tamanho
que se torna incompatível você viver, pois suas funções vitais elas passam a não existir e aí você morre. A incidência de câncer, imagine como eu pontuei no início, em 2018 no Brasil, eram 559 mil casos de câncer. Desses 559 mil casos de câncer, 253 mil mortes. Aqueles que sobrevivem não quer dizer que curou o câncer. Houve uma diminuição, ficou latente esse câncer. Uma pessoa que tem câncer, é possível a cura? Mas não temos observado um tratamento condizente com uma cura real, uma cura vitalícia. A medicina ela ainda não compreende como tratar o câncer. A perspectiva de aumento nessas taxas de câncer, nessa incidência de câncer, que em 2018 era de 559 mil pessoas afetadas pelo câncer, a incidência é que nos próximos 20 anos esse número aumente em 78%. 78% de 559 mil pessoas. Então serão aproximadamente 1 milhão de pessoas. É muita gente. Imagine, para o nosso Brasil, de aproximadamente 200 milhões de pessoas, você ter 1 milhão de pessoas infectadas com problema de câncer, isso significa dizer que você tem 0,1%, mas que é muita coisa. Uma doença, você ter 1 milhão de pessoas é muita coisa. No Brasil apenas. Bom, quais são os fatores causadores do câncer? O que é que eu preciso saber sobre o câncer? O que é importante você entender, você como leigo, você que não é nenhum especialista, o que é importante você saber sobre o câncer? Primeira coisa, o câncer ele é uma doença multifatorial. Dr. Edson, o que é uma doença multifatorial? Vários fatores colaboram para a existência do seu câncer. Então, fatores nutricionais, sim, fatores nutricionais, fatores hormonais, fatores psicológicos, emocionais, fatores toxológicos, então você está intoxicado, então são vários fatores envolvidos na presença de um câncer. A ponto de você pode estar com câncer, descobrir que está com câncer, você pode mudar todo o seu padrão alimentar e isso não ser suficiente. Você pode dizer, eu vou vencer essa, ter um pensamento positivo a 1000 e ser insuficiente. Quando se trata de um câncer, tudo é uma incógnita. E como que a medicina hoje trata o câncer? Bom, a medicina trata assim. Você descobriu que você está... A princípio, antes de você descobrir que está com câncer, você deve estar fazendo os exames para saber se o câncer já veio, se não veio. É assim que a medicina trabalha. E aí a mulher faz mamografia, dependendo da idade, todos os anos. O homem faz o exame de toque, faz ressonâncias, com o objetivo de eles trabalham com a ideia de medidas preventivas. No entanto, esses exames, por si só, eles são exames que promovem muita radiação no corpo. Uma mamografia, por exemplo, ela promove uma rajada de radiação no seu corpo. Se você não tinha um câncer, você corre o risco de evoluir com câncer em razão da presença dessa rajada de radiação. Então a medicina ela não trabalha com a ideia preventiva, no sentido de dizer, olha,
O câncer é multifatorial e para tratar esses múltiplos fatores, você precisa viver na preventiva. A medicina não fala isso. Você vive como você quer e quando estiver mal, quando estiver com a presença do câncer, então eles têm a metodologia de tratamento deles. A metodologia de tratamento é quimioterapia, ou radioterapia, ou intervenção cirúrgica. A novidade é que isso, a princípio, não é o tratamento ideal que o seu corpo precisa. O tratamento ideal que o seu corpo precisa está na natureza, está no seu próprio corpo, está em seus hábitos. Então, mas precisamos compreender primeiramente esse fator multifatorial do câncer. São múltiplos fatores esses que devem ser atingidos, atacados quando você está diante de um câncer. Por que o câncer impõe tanto medo nas pessoas? Exatamente por causa da malignidade do câncer. Uma pessoa que adquiriu um câncer, só o fato delas saberem que estão com câncer, muitos sucumbem. Muitos não têm um emocional preparado a ponto de suportar o diagnóstico e sucumbem. Todas as pessoas que aprendem que têm um diagnóstico de câncer, de todas essas pessoas, de cada 100 pessoas, pelo menos 50% morre nos 3 primeiros meses após a descoberta do câncer. E por que isso acontece? Exatamente porque ela não está emocionalmente preparada, é algo muito traumático o diagnóstico para essas pessoas e muitas vezes elas sucumbem, entram num estado de depressão tal e não aguenta muito tempo, acaba proliferando muito o câncer. Agora vamos discutir as condições do corpo, que condições o seu corpo precisa estar para evoluir para um câncer. Esse é um ponto muitíssimo importante, a compreensão de como o corpo evolui para um câncer. E aqui existe muita pesquisa, existe muito estudo milenar, mas existe uma linha de estudo que está aí no mundo há aproximadamente 60 anos, e é um estudo que tem tido muita assertividade em relação ao câncer, pois se descobriu o que o corpo precisa para evoluir para um câncer. E quando eu falo em câncer, câncer é câncer. Pode ser câncer de ovário, pode ser câncer de útero, câncer de mama, câncer pulmonar, tudo é câncer. Nenhum câncer presta. Não importa a região do corpo. Se eu perguntar aqui para vocês, quem deseja ter um câncer e onde? Ninguém vai querer câncer em lugar nenhum. Independente do lugar onde você tem um câncer, câncer é câncer. O que você precisa saber é exatamente as condições ideais de um corpo para que esse possa evoluir com câncer. Então, primeira condição ideal de um corpo que fatalmente irá evoluir para um câncer. A primeira condição ideal, esse corpo precisa estar muito ácido. Então, o câncer ele só se instala em um corpo ácido. Um corpo alcalino, o câncer não suporta. O câncer não se instala em um corpo alcalino. A princípio, nós vivemos em uma sociedade. O Ocidente, o Brasil faz parte do Ocidente, as Américas são considerados o Ocidente do mundo. Essa sociedade ocidental é considerada a cultura da morte. E por que essa sociedade ocidental é considerada de cultura da morte? Exatamente porque tudo que você faz nessa cultura, tudo que você faz no dia a dia, desde o levantar, desde o acordar, levantar até se deitar, é para promover a sua morte. Mas como assim? Bom,
Essa cultura da morte, ela trabalha com informações equivocadas. A princípio, ela trabalha com informação equivocada quanto a hábitos alimentares. Se você observar as propagandas de alimentos, você não vai observar uma propaganda de alimentos orgânicos. A propaganda geralmente são alimentos nocivos. Você vai ver sempre uma propaganda de alimentos industrializados, ricos em conservantes, ricos em açúcar, ricos em sal. A nutrição dessa sociedade, dessa cultura da morte, de fato, ela promove a sua morte. Por quê? Porque são hábitos nutricionais ou outros que promovem, primeiramente, acidez corporal, que promove, em segundo plano, muita toxicidade corporal. E aí se torna um cenário perfeito para que você possa evoluir com alterações metabólicas. Observe na sua casa como que estão seus hábitos alimentares. Então vamos citar aqui alguns itens relacionados a hábitos alimentares, hábitos esses que acidificam muito o seu corpo. Pois eu pontuei que o primeiro critério importantíssimo para que seu corpo evolua com câncer é um corpo ácido. E como é que você produz um corpo ácido? Primeiro item, água mineral. Então, se você faz uso de água mineral, você estará promovendo um corpo muito ácido. Um corpo muito ácido é um ambiente perfeito para a proliferação de câncer. Se você faz uso de muita massa refinada, tudo que vem da farinha de trigo, o pão, biscoito, macarrão, são massas refinadas. Bolo. Então, essas massas refinadas acidificam demais o seu corpo. Se você faz uso de comidas cárneas, faz uso de laticínios, leite, queijo, derivados, carnes, não importa qual carne, o seu corpo ficará muito ácido. Se você faz uso diariamente de açúcar, açúcar branco, açúcar demerara, também açúcar mascavo, melaço de cana, mel de abelha, esses produtos acidificam demais o seu corpo, principalmente o açúcar branco e demerara. Por que principalmente o açúcar branco e demerara? Exatamente porque o açúcar branco e demerara, o açúcar branco ele passa por 84 processos químicos diferentes para que ele chegue à sua mesa branquinho, bonitinho, limpinho. As pessoas gostam das coisas branquinhas, as pessoas gostam da farinha de trigo branquinha, do açúcar branquinho, cristalino, né? Acham bonito e acham que essa coisa bonitinha promove saúde. As pessoas olham assim para um açúcar mascavo, disse, nossa, como esse suco fica esquisito, é escuro com açúcar mascavo. Ah, não, eu prefiro o açúcar branco. Pessoas que preferem o veneno. Simplesmente um veneno, uma bomba atômica chamada açúcar refinado, açúcar branco. O açúcar demerara, ele passa por 19 processos químicos diferentes, é uma mini bomba atômica. E você está bombardeando o seu corpo. Então, água ácida, água mineral é ácida demais para o seu corpo. Refinados, industrializados, açúcares, laticínios e carnes. Esses 6 itens acidificam demais o seu corpo. E por que eu estou falando de acidez corporal? Exatamente porque um corpo ácido é um corpo que degenera, é um corpo que sente dor, é um corpo que inflama.
Um corpo ácido, ele degenera. Câncer é uma degeneração. Um corpo ácido, ele é um corpo tóxico. Um corpo ácido está acumulado de toxinas. É a segunda condição ideal para a proliferação do câncer. Normalmente, o corpo ácido está relacionado a hábitos nutricionais. Esses 6 hábitos que eu citei aqui. E é por isso que muitas pessoas adquirem câncer, porque o corpo dessas pessoas está muito ácido. E existem alguns, inclusive, que gostam de encurtar mais o caminho para o câncer. São pessoas jovens que não têm câncer, mas, embora não queiram pegar um câncer, trilham o caminho em busca do câncer. E essas pessoas gostam de acidificar demais o seu corpo, utilizam de todos esses recursos de acidez no seu corpo e ainda utilizam um outro recurso, que é o caminho que encurta demais o caminho para o câncer. Esse outro recurso é o uso de refrigerantes e sorvetes, principalmente refrigerantes. Refrigerante acidifica o seu corpo num potencial de 100 mil vezes mais. Então, se você não quer ter um câncer, você precisa alcalinizar o seu corpo. E quando a gente pensa em alcalinidade do corpo, a gente pensa num processo de mudança de hábitos alimentares. Pessoas como, por exemplo, a Isolina, que tem um grupo lá de saúde, grupo de WhatsApp, ela pontua alimentos crus, muito bom para desacidificar o seu corpo, para alcalinizar o seu corpo, mudança de hábitos alimentares, alimentos mais crus, alimentos orgânicos, o seu corpo irá entrar num estado de alcalinidade. E é por isso que essas pessoas que começam a trabalhar a mudança de hábitos alimentares melhoram do câncer, eliminam qualquer câncer. Elimina qualquer câncer, entre aspas. Na realidade, eu falei aqui no início que o câncer é multifatorial. E aí a Rosineide pergunta: existe um tratamento específico para câncer de ovário? Vamos chegar lá. Precisamos estabelecer os conceitos. Câncer é câncer em qualquer lugar do corpo, não importa. Para que você evolua com câncer, você precisa ter condições ideais de evolução do câncer. Condições corporais favoráveis. O câncer não se instala em um ambiente que não lhe é favorável. Esse conceito você precisa ter na mente, para poder então começar as medidas preventivas. Bom, primeiro item importante: pensar que o câncer se instala em um corpo ácido. Segundo item importante: pensar que o corpo ideal para a proliferação de um câncer para esse corpo estar em condições ideais, ele precisa estar com alto nível de toxicidade. E aqui é um ponto muito importante: a toxicidade corporal. O que é que causa toxicidade corporal, o acúmulo de toxinas? Bom, alguns fatores. Você precisa compreender esse conceito, porque a partir dessa compreensão desse conceito de toxicidade é que você vai começar a entender o princípio terapêutico para qualquer tipo de câncer. Toxicidade. O que é que causa toxicidade? A princípio, a toxicidade ela está relacionada a acúmulo de toxinas. Todos os dias, 24 horas por dia, nosso corpo vai acumulando toxinas. Toxinas que entram no corpo pela respiração, porque eu estou respirando um ar contaminado. Toxinas que entram no corpo através de alimentos. Para você ter uma ideia,
Os alimentos que nós usufruímos são ricos em agrotóxico. Toxinas que são produzidas pelo próprio processo de digestão. Muitas vezes uma digestão inadequada, pessoas que sofrem de problemas gastrointestinais, pessoas que sofrem de hipocloridria, diminuição na acidez do estômago, essa diminuição de acidez estomacal gera azia, gera refluxo, gera fermentações alimentares, essas fermentações apodrecem o alimento, gerando gases tóxicos. Esses gases tóxicos vão para a corrente sanguínea, vão se acumulando nas células. Como se não bastasse essas toxinas, então nos deparamos também com metais pesados, toxicidade por metais pesados, alimentos ricos em agrotóxico. E segundo pesquisa aí, que saiu em cadeia nacional no Brasil, cada brasileiro consome em média 5 litros e 200 ml de agrotóxico por ano. Você sabe o que significa um brasileiro, uma pessoa consumir 5 litros e 200 ml de veneno altamente tóxico, altamente rico em metais pesados, principalmente chumbo, principalmente alumínio? Não é por menos que existe no Brasil uma altíssima taxa de incidência de câncer. De forma que precisamos, esse corpo, para que ele possa evoluir para um câncer, ele tem que ter essa segunda condição ideal, muito intoxicado. E aí você está com o corpo muito intoxicado e além do que, você não faz exercício. Um corpo totalmente intoxicado, um corpo que está abarrotado de toxinas e você não gosta de fazer exercício, você não gosta de transpirar, você não muda seus hábitos alimentares e não transpira. Então essas toxinas vão se acumulando, você não muda hábitos alimentares desses inadequados do ponto de vista nutricional. Quantos clientes eu pego aqui no consultório ou online, e esses clientes eu pergunto como que são os seus hábitos alimentares. Ele diz, bom, eu como de manhã um pão com manteiga e leite e café, e ao meio-dia feijão, arroz, carne. Normalmente não gosta de comidas cruas. E à noite? À noite às vezes repito o almoço, às vezes como um cuscuzinho, eu amo cuscuz. Eu não vivo sem cuscuz. Fruta raramente eu como. Imagine, um corpo que está intoxicado, um corpo que está ácido e um corpo que está desnutrido. Esse corpo intoxicado, esse corpo ácido, esse corpo desnutrido, vai estar o cenário perfeito para a evolução de qualquer câncer. Esse corpo, nessas condições, ele vai ter também alterações hormonais. Óbvio, se você tem um corpo ácido, um corpo intoxicado, um corpo desnutrido, o brasileiro come muito, mas é desnutrido. Significa dizer que esses hábitos alimentares são errados. Esse corpo, então, vai proceder com alterações celulares, alterações hormonais e alterações emocionais. Ambiente mais que perfeito para a evolução de qualquer câncer. Bom, como que eu poderia, o que eu posso fazer para poder evoluir um quadro de câncer, para poder prevenir a evolução de um quadro de câncer, ou prevenir, mesmo que eu não tenha câncer, eu gostaria de prevenir. Então, aqui estão algumas estratégias para você. Primeira estratégia, você deve se preocupar em alcalinizar o seu corpo. E
como é que você vai alcalinizar o seu corpo? Bebendo, primeiramente, líquidos bons para o seu corpo. Que líquido bom é esse? Primeiro, água alcalina, água filtrada, risca água mineral. Primeiro ponto importante. Você pode usar um filtro de barro, esse filtro de barro com a vela triplação, pega essa água, coloca ao sol para poder tirar o excesso, algum resquício a mais de cloro, a água solar, e vai beber essa água. Esse é um primeiro item importante. Pode ser água de coco, usufrua água de coco é muito bom. E também sucos puros da fruta, no sentido de vegetais na realidade. Se você está com câncer, você deve usufruir muito esses sucos de vegetais. Suco de cenoura, com maçã, com limão, suco de clorofila. Uma pessoa que está com câncer, ela precisa usar em até 13 vezes ao dia o suco da clorofila, o suco de vegetais verdes. Isso não é o suco batido no liquidificador. Esse suco ele é processado numa centrífuga. A centrífuga está ali meio termo. Existem outros equipamentos que extrai só aquele sumo daquela verdura, daquela folha. Então, alguns sucos que vão promover a alcalinidade no seu corpo e, ao mesmo tempo, esses sucos vão desintoxicar o seu corpo. Quando você está com a célula, com um corpo muito intoxicado e ácido e desnutrido, o que vai acontecer com o seu corpo? As suas células elas vão ficar encharcadas dessas toxinas, encharcadas desses poluentes do seu corpo, dessas substâncias tóxicas, de metais pesados. Ela não vai conseguir processar mais essa transferência entre sódio e potássio, vai ficar acumulada de sódio, geralmente isso porque seus alimentos são ricos em sódio, principalmente alimentos industrializados, têm como conservantes muito sódio, muito sal. Alimentos enlatados têm muito sal, então o seu corpo ele fica, as suas células ficam encharcadas dessas toxinas, dos metais pesados, e ela não consegue se nutrir devidamente de oxigênio e de potássio e de outros bons nutrientes, porque o seu corpo está desnutrido. Essa célula, então, muitas delas irão morrer nesse ambiente ácido, nesse ambiente extremamente contaminado, intoxicado. A célula vai morrer. Muitas células morrem. Mas outras sobrevivem. Essas outras células que sobrevivem, elas vão passar a sobreviver agora. Sabe aqueles sobreviventes de guerra? Aqueles sobreviventes de guerra que sobrevivem à guerra, mas ficam traumatizadas, vivem neuróticas, são os traumas pós-guerra. É assim que acontece com a célula. Aquelas que sobrevivem, elas passam a sobreviver agora num ambiente sem oxigênio. Uma vez que elas passam a sobreviver, elas vivem. Elas venceram a morte, conseguiram não morrer. Mas isso tem um alto preço. Elas começam a se rebelar contra o seu corpo e começam a se multiplicar desordenadamente. Elas perdem aquela função corporal e isso tem um nome. O nome para isso chama-se câncer. A célula que sobreviveu nesse meio ácido, sobreviveu sem oxigenação ou com mínimo de oxigenação, sobrevive no meio completamente alterado, poluído, contaminado de toxinas e metais pesados, mas com o preço de se rebelar contra o corpo, e aí se dá a instalação de uma doença autoimune chamada câncer. Para que você então esse conceito é fundamental para que você possa compreender a evolução de um câncer e, consequentemente, compreender como retornar desse estágio
o estágio de uma célula intoxicada, doente, neurótica, cancerígena. Então, para que você possa tirar o seu corpo desse estado de total contaminação e de revolução celular para o câncer, você precisa fazer uso de eliminar essa toxicidade. E como você vai eliminar essa toxicidade? Tomando muitos sucos detox. E aí vem principalmente cenoura, com maçã e limão. Cenoura, maçã, folhas verdes ou só folhas verdes. Muito suco detox. Isso vai poder nutrir suas células, promovendo assim um ambiente mais favorável. Você precisará trabalhar essa limpeza hepática, limpeza do seu sangue. Você precisa fazer uma limpeza no seu sistema gastrointestinal. Aí é muito importante fazer lavagens intestinais. Então eu estou falando aqui no princípio norteador terapêutico para qualquer câncer. Você precisa alcalinizar o seu corpo e você precisa desintoxicar o seu corpo. A desintoxicação do corpo ocorrerá através de sucos detox, lavagens intestinais e também mudança de hábitos alimentares. Uma pessoa que quer prevenir um câncer, ainda não tem um câncer, essa pessoa precisa começar a comer alimentos mais crus, precisa começar a comer alimentos orgânicos, evitar os açúcares, evitar as comidas cárneas, porque a carne hoje ela é não sabemos o que estamos comendo. Por trás daquela carnezinha vermelhinha, bonitinha, tem muita questão química e tem muita química, antibióticos, venenos que esse gado usufruiu em estado doentio. E aí, com o objetivo de fazer esses animais melhorarem, meteram-lhe veneno no corpo e essa carne ficou contaminada. Muitas delas morrem com câncer e nós comemos esse pedaço de câncer animal. Então, por isso, fazer uso de comida carne é um fator a mais que promoverá o câncer. Então, se você quer prevenir o câncer ou se você já tem um câncer e quer erradicar esse câncer, um outro fator importante é eliminar comida carne, eliminar laticínios refinados e comer pelo menos 80% de alimentos crus. Existe muita possibilidade de uma pessoa que está com câncer ter um alto nível elevado de metais pesados, alumínio, cádmio, arsênico, chumbo, mercúrio. Mas, doutor Edson, onde que eu adquiro esses metais pesados? Eu vivo em casa. Pois é, mas eles entram na sua casa através de alimentos, frutas e verduras cheias de agrotóxico. Daí a importância de você poder, se tiver um pedacinho de terra, plantar o seu alimento, plantar a sua hortinha 100% orgânica. As pessoas adquirem esses metais pesados, principalmente mulheres, através das pinturas de cabelo, maquiagem, esmaltes, batons. Olha, uma outra coisa muito interessante que as pessoas utilizam muito, os desodorantes axilares. Eu não suporto minha axila transpirando. Aí mete desodorante axilar, aerosol. São ricos em alumínio. Imagine, a axila, ela está próxima à mama. E é exatamente próxima a essa glândula mamária que a mulherada, os homens, aqui eu só tenho mulher, parece que eu não tenho nenhum homem, os homens não têm interesse por isso. Os homens vivem naquela filosofia, em tese, deixa a vida me levar. Sim, leva eu, vida leva eu. É a música de Martinho da Vila. Eles não têm muita preocupação com a saúde, não. As mulheres têm mais. Então, por isso aqui só tem mulher hoje. Eu desconheço se tem algum homem.
E normalmente esses assuntos de saúde a mulher se preocupa mais, né? Ela é mais vaidosa. Esse é um tipo bom de vaidade, gostar de ter saúde. E graças a essas mulheres, muitos homens escapam. Por quê? Porque a mulherada começa a ouvir palestras boas, palestras sobre mudança de hábitos alimentares e começa a implementar isso em casa. E os homens, como eles não fazem comida, não gostam de fazer, é mais a mulher que faz, então eles caem na onda, vão caindo na onda, ano a ano. E lá no céu eles vão descobrir que ele se livrou durante anos de um câncer. Graças à mulher sábia, que aprendeu boas receitas de prevenção do câncer e começou a implantar isso dentro de casa, e esse homem foi caindo como um peixezinho, porque é a mulher mesmo que faz comida em casa. Então a mulher é uma fonte de saúde ou doença dentro da casa, para o esposo, para os filhos e para ela mesma. Então, se você é inteligente, você vai captar. E sabe por que eu estou falando isso? Pelo seguinte: se há uma coisa que é muito difícil mudar, são hábitos alimentares. E aí alguém disse, mas doutor Edson, alguém falou, mas imagine uma pessoa parar de comer, deixar de comer um pãozinho francês com ovo frito.